Fala galera, beleza? Eu sou o Jonathan do canal Johnny Dev e estamos aqui para mais um vídeo. E o assunto de hoje é como é ser um programador. Bom pessoal, acredito que essa seja a dúvida da maioria de vocês que estão começando e estou aqui para esclarecer alguns pontos da vida de como é ser um programador. Eu vou começar com o tópico de como foi para eu conseguir ser um programador. Primeiro, eu tive de estudar muito por conta própria. Passava ao menos 6 horas do meu dia estudando programação. O conteúdo que eu estudava era principalmente Java, um pouco de MySQL, Python e C. Essa rotina de estudos durou aproximadamente 1 ano, até que eu comecei a me candidatar para vagas que a minha faculdade disponibilizava de estágio. Foi basicamente, eu comecei a estudar, coloquei na minha cabeça que eu queria ser um programador e sabia que a vida na programação é uma vida de estudos, tem que estudar muito, muito, muito mesmo. E de acordo com algumas pesquisas que eu tinha feito, Java era o ponto de entrada, o ponto de partida da maioria dos empregos. Inclusive foi com Java que eu comecei o meu primeiro emprego. E assim, estudei muito, muito, muito mesmo. Comecei com Java, comecei tudo com conteúdos gratuitos do YouTube, principalmente conteúdo do Gustavo Guanabara. E eu esperei 1 ano porque eu sempre olhava algumas provas e via o conteúdo e não me sentia seguro em fazer uma prova. Na minha cabeça, eu não conseguiria passar na prova. Até que demorou mais ou menos 1 ano, 9 meses, assim, pra eu me sentir seguro e falar, agora eu consigo passar em uma prova. Desde então, fiquei mandando meus currículos, fiquei me candidatando a algumas vagas que eu via na faculdade. Ainda não tinha conhecimento do LinkedIn, então não fui pelo LinkedIn. Enfim, comecei a ter confiança em mim como programador. No final do ano de estudos, com conteúdos do YouTube, principalmente do Gustavo Guanabara, eu já sabia o básico de Python, o básico e intermediário de Java, intermediário de C, e o básico de HTML5, CSS3 e MySQL. Com este conhecimento, eu consegui passar em um bootcamp e na prova para o estágio que foi dada em Java. Que eu disse, somente com conteúdos gratuitos, principalmente mesmo do canal do Gustavo Guanabara, eu tive conhecimento suficiente para passar em um estágio, para passar em uma prova de estágio de uma empresa. No início, foi tudo bem legal. Eu trabalhava com Java e gostava. Após alguns meses, eu migrei de tecnologia e virei um desenvolvedor RPA com a tecnologia UiPath. Eu também gostei. Para quem não sabe, RPA é automação de processos robóticos, nada mais é do que aqueles bootzinhos que fazemos para algumas empresas, para algumas áreas das empresas, como por exemplo, de contratação, de aprovação de pagamento, RH, etc. Neste caso, a linguagem que usava era VB.NET. A minha vida mudou bastante desde que me tornei um dev. Então, pessoal, eu comecei a enxergar as coisas como elas realmente eram. E vou dizer a vocês agora como é ser um dev hoje. Quais são os desafios, os pontos positivos e os pontos negativos. Eu separei aqui algumas listinhas de pontos positivos e negativos de ser um dev. Mas já aviso vocês que os pontos positivos são infinitamente mais impactantes na sua vida do que os pontos negativos. Porém, como nem tudo na vida são um mar de rosas, eu separei alguns pontos negativos também. A começar com os positivos, eu tenho aqui, o primeiro ponto é, a grande maioria é home office. Para mim, na minha opinião, esse é o melhor ponto, porque, poxa, home office, você acorda, por exemplo, tem que estar no trabalho às 9 da manhã, você não precisa acordar 1 hora antes, 2 horas antes, dependendo de onde você mora, para pegar um trânsito. Não, acorde 10 minutos antes e já liga o computador. Principalmente eu, que sou vespertino, tenho dificuldade de trabalhar de manhã, acordava faltando 10 minutos e já ligava o computador e estava ali, já para minha daily diária, que era no primeiro horário do dia. Economiza muito, melhora a qualidade de sono, e principalmente para nós devs que precisamos cuidar do nosso sono. Sério, home office é vida. Um segundo ponto positivo é que você está em uma profissão do futuro. O que eu quero dizer com isso é que não é um emprego que vai faltar, que vai ser extinguido como alguns já foram com o passar do tempo. É um emprego que tende a crescer ainda mais e mais e mais conforme o tempo passa, porque o mundo vai ficando cada vez mais globalizado e tecnológico. E isso, pessoal, nos garante uma gama de vagas na área de tecnologia e cada dia que passa vai surgindo mais e mais profissões neste ramo. Enfim, o terceiro ponto positivo é que exercita sua mente todos os dias. Poxa, programar, por mais que muitas pessoas dizem que não mexe com matemática, é pura lógica de programação. E assim, normalmente quando você não é um programador, assim, eu, quando não era um programador, eu não costumava exercitar minha mente, por exemplo, jogar um jogo que te faz pensar, como dama ou xadrez, ou resolver muitos problemas de lógica, de matemática. E assim, isso traz vários benefícios para o cérebro. Você vai estar exercitando a sua mente todo o tempo. Dá até uma melhora na autoestima sua. Esse foi o terceiro ponto positivo. Agora, no quarto ponto positivo, expande sua rede. Rede no sentido de network.
Você vai conhecer muito mais pessoas de diversas áreas, diversas empresas, até mesmo fora do Brasil. E com isso, se você souber fazer seu network, você tem contatos, cara, tem contatos e com novos contatos podem surgir novas oportunidades. E só tende a crescer. Inclusive, a questão de novas oportunidades já entra no meu quinto ponto positivo, que é muitas oportunidades. Se você, por exemplo, quer trabalhar utilizando o inglês para se tornar fluente, você consegue, se você entrar numa multinacional, todos os documentos, às vezes até reuniões serão em inglês. Se você quiser ir para a Europa trabalhar, por exemplo, existem bastante vagas de emprego, até mesmo no LinkedIn, que contratam programadores brasileiros para ir para a Europa. Sério, é uma consequência da expansão do seu network, é o aumento também, a expansão das suas oportunidades. E por fim, pessoal, com oportunidades, network, vem aquele clichê da área de tecnologia, que é muito emprego. Realmente, pelo menos eu, na minha área, eu tenho notado que tem bastante vaga mesmo. É aquela mais vaga do que pretendentes para a vaga. Muitas das vezes, algumas vagas exigem, por exemplo, uma vaga de júnior exige que pelas descrições, que você seja um sênior, mas assim, existe muita vaga mesmo. Se você estudar, for um dev dedicado, um dev que sempre estuda, você consegue com certeza um emprego. Partindo agora, pessoal, para os pontos negativos, eu falei 6 pontos positivos, negativos eu separei 5 pontos, e repito o que eu disse no início, como vocês podem ver, os pontos positivos são extremamente bons mesmo, trazem uma ótima qualidade de vida e assim, nem chegam perto os negativos nem chegam perto de fazer cosquinha nos positivos, mas mesmo assim eu trouxe sim alguns pontos negativos e até algumas dicas para que vocês possam evitar. O primeiro ponto negativo é que às vezes você pode trabalhar em um ambiente tóxico, mas isso não se resume à área de programação, como todos sabem. Em qualquer empresa vai ter sempre aquele um que quer puxar o tapete do outro, aquele um que puxa saco do outro, e afim, isso não é muito diferente na área de programação. Algumas vezes você enfrenta alguns ambientes tóxicos, eu, por exemplo, já enfrentei, e não é muito legal, vai te causar estresse, mas é bom que você aprende a lidar com pessoas. Eu que sou uma pessoa bastante introvertida, aprendi a lidar mais com esse tipo de pessoas, com esse tipo de ambiente, e é um conhecimento para a sua vida. Falando em ambiente tóxico, que gera estresse, o segundo ponto positivo já é muito estresse. Não tem como negar que ser um programador é uma profissão estressante, principalmente que se você trabalha com prazos de entrega. Porque muitas das vezes o cliente não quer saber, o cliente não é técnico, ele não entende das dificuldades de um programador. Mas assim, é bastante estressante você lá, ter que entregar algo, por exemplo, amanhã, então você tem que passar madrugada codando. Acredito também que não é só na profissão de programador que gera estresse, muitas outras profissões também geram estresse, mas eu destaco que é sim uma profissão estressante, mas nada que, sei lá, uma boa terapia, um bom yoga, um bom exercícios físicos, principalmente exercícios físicos, uma corrida matinal ou uma corrida no entardecer também, se você for vespertino como eu, não resolva. Partindo do estresse, dessas questões de prazo, o terceiro ponto negativo é programar até de madrugada. Mesmo eu sendo vespertino, eu costumo dormir para as 1 da manhã, muitas das vezes eu já programei até às 5 da manhã, por conta de prazos apertados. E assim, algumas vezes o cliente não quer saber mesmo, ele não vai aumentar o seu prazo. E se você não quer escutar, talvez, sei lá, alguém pegando no seu pé, principalmente programadores mais, quando você tem um cargo mais de júnior estagiário, que você mesmo se cobra. E assim, muitas das vezes eu já programei muito até de madrugada, o que gera mais estresse ainda, além do ambiente tóxico. A dica que eu dou, cara, hoje mesmo, eu não trabalho até de madrugada. Realmente, eu não trabalho mais até de madrugada porque não vale a pena por conta do estresse que me gerou. Porque muito estresse, pessoal, vai gerar o quarto ponto negativo, que é assim, é o pior. Eu já tive 2, que é a famigerada síndrome de burnout, que é o excesso de estresse no trabalho que chega no momento que afeta a sua saúde física, além da mental. E assim, quando eu fui parar no hospital ambas as vezes. E não é legal, cara. Ela vem muitas vezes acompanhada de sintomas físicos. Eu tive bastante dor de cabeça, fiquei de cama mesmo por 1 semana e dá vontade até de largar tudo e tal, porque realmente é algo ruim. Mas assim, eu era bastante mais inexperiente quando eu tive a síndrome de burnout e isso foi causado por uma série de fatores, dos quais o principal foi programar até de madrugada. Realmente, pessoal, hoje eu não levo para depois do trabalho alguns problemas por exemplo, de prazo e tal. Eu realmente vou respeitar as 8 horas lá que eu trabalhava, porque a maior causa disso é trabalhar até de madrugada, porque nós, como programadores, precisamos do nosso cérebro, é a nossa ferramenta. A nossa mão de obra é o nosso cérebro e ele precisa de descanso.
E o estresse, como todos sabem, é muito maléfico para a saúde. Além de causar problemas físicos no coração, ele também vai causar problemas mentais, assim, no cérebro. E o sono serve para restaurar. Quando nós não dormimos, tem esse acúmulo de estresse que vai acumulando, até que estoura em um burnout. Eu acho que a melhor dica para evitar o burnout é não se mate de trabalhar até de madrugada, assim, de programar. A não ser que seja para você mesmo, tipo, prazeroso e tal, mas se você sentir que está muito estressado, que se você preferisse estar dormindo do que codando, a minha dica é, vai dormir, porque quando você acordar, você está bem mais disposto, com o cérebro renovado, vai conseguir resolver o problema. Por fim, pessoal, a última, que é a grande maioria, o grande terror de todos os devs iniciantes, é a síndrome do impostor. A síndrome do impostor é aquela de que você sente que está em um lugar onde todo mundo sabe o que está fazendo, exceto você. É muito, muito, muito comum, se você é um dev júnior ou um estagiário, sentir que todos os outros devs da sua sala ou da sua equipe sabem mais do que você. Mas a questão é, eles têm mais experiência de vida do que você. Na maioria das vezes, se você é um júnior, está na base, um estagiário, os outros são sêniors plenos. Logo, eles também já estiveram no seu lugar, eles também já sentiram que eram impostores. E isso é comum, acredito que faz parte até da carreira de um dev se sentir um impostor. Mas você tem que aproveitar essa parte, essa hora que você é um dev júnior, que é um estagiário, em aprender, perguntar, o principal ser autodidata, buscar conhecimento em livros, em cursos, online. Conforme o tempo passa, conforme você vai ganhando experiência como um dev, você vai aprender o que os outros sabem e não vai mais se sentir um impostor. Mas é comum, é normal, não desista. Se você estiver se sentindo um impostor agora, é só uma fase em que garante que a maioria dos outros que estão na sua equipe, seja sênior, seja arquiteto, seja o chefão todo, com certeza já sentiu a síndrome do impostor, mas resiliência. Enfim, se você comparar os pontos positivos, são bem mais impactantes do que os negativos. Então o custo-benefício é bem maior. Mas se você está querendo se tornar um dev, ou se já é, tome cuidado e tente atenuar os negativos, pois podem ser bem custosos. Então, pessoal, tirando como conclusão, programar é uma profissão que com certeza fará parte do nosso futuro próximo. Então, é uma ótima profissão para quem está iniciando na vida adulta agora. E digo mais, você não precisa pagar nada para aprender, pois o conteúdo que está no YouTube vai te capacitar para passar em qualquer prova de processo seletivo. Basta apenas ter disciplina e perseverança. Lembre-se, busque conhecimento sempre que você não vai se arrepender. E uma dica final aqui, pessoal, antes de encerrar, acostume-se a estudar, porque, querendo ou não, um programador diferenciado é um programador que estuda sempre. Pois assim como o celular de 2005, as tecnologias antigas se tornaram obsoletas aos olhos do tempo, um programador que não estuda, que não se atualiza às novas tendências do mercado da tecnologia, também se tornará obsoleto ao tempo e não se encaixará mais no mercado de trabalho de TI. Acredito que essa é uma dica de ouro, então acostume-se, sempre estude pelo menos uma horinha por dia. Se for muito, até uns 30 minutos por dia, mas sempre busque conhecimento, estude, pois ser autodidata realmente é um diferencial, não só no mundo de programação, como na vida. Enfim, pessoal, espero que tenham gostado desse conteúdo que eu separei para vocês. E se você gostou, deixe seu joinha no vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações, porque aqui, além de conteúdos como esse, eu trago conteúdos técnicos na linguagem C, na linguagem Python e em UiPath, para quem quer aprender a automação de processos robóticos. Beleza, pessoal? No mais, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um grande abraço a todos. Valeu!